Como que nós calculamos então a disponibilidade, que é a primeira componente das três utilizadas para o cálculo de OE? Então nós temos aqui essa planilha utilizada no TPM, onde nos mostra as 16 maiores perdas da indústria. Tá? Então, se nós temos locais onde é possível observar as perdas, aqui está um quadro onde você pode ver detalhadamente. Nós vamos se ater hoje em relação a essa primeira porção de perdas, né? Que a gente vai observar perdas relativas à disponibilidade, à eficiência e aos produtos que têm impacto direto no OE. Como nós estamos avaliando o cálculo da disponibilidade, nós vamos utilizar essas primeiras 4 perdas, né? Nós vamos analisar o cálculo de quando existe a perda por falha do equipamento ou por quebra no equipamento. Ainda dentro da disponibilidade entram perdas por setup ou ajustes durante o processo, perdas por ferramentas, ou seja, por falta de ferramenta ou por afiação de ferramenta, onde você precisa parar o equipamento para poder fazer a substituição, e perda por acionamento inicial ou startup de turno, é aquela perda que você perde no início de turno, bem como aquela perda que acontece no final do turno. Então essas são as 4 perdas principais que entram na componente de disponibilidade. O que medir então, pessoal, em relação à disponibilidade? Eu vou geralmente medir a quantidade de horas disponíveis que eu tenho por turno, menos aquelas paradas programadas que eu tenho que retirar e menos as paradas que não são programadas, mas acontecem por falta de ineficiência. Então é isso que nós vamos medir quando a gente calcula a disponibilidade, ok? Vamos dar um exemplo então em relação ao cálculo de disponibilidade, né, que é o que nós estamos estudando nesse momento. Bom, já sabemos então a definição e um exemplo é a disponibilidade total de um turno. Vamos imaginar nesse exemplo que nós estamos dando que a disponibilidade total de um turno são 8 horas menos meia hora de almoço, né, que é um valor programado. Então, se você tem 8 horas menos meia hora de almoço, que é uma parada programada, você tem uma disponibilidade aí de 7,5 horas em relação a um turno. Vamos dizer que tivemos algumas ocorrências nesse turno, onde tivemos aí 2 horas de máquina parada por manutenção, 1 hora parada por setup e meia hora parada aguardando ferramentas. Então nós tivemos 3 horas,5 de paradas não programadas, não estavam programadas essas horas. Então como que eu calculo a disponibilidade, né? Que seria a disponibilidade parcial de um turno? Aquelas 7 horas e meia, né, que veio aqui de cima, 8 menos meia hora, menos a quantidade de horas paradas que eu tive que não tinham sido programadas, né, que ocorreram devido à minha ineficiência. Então, se eu tenho 7 horas e meia disponível menos 3 horas e meia de parada, e dividido por 7 horas e meia, eu tenho aí a minha porcentagem de disponibilidade do equipamento, que seria 53,3%. Então aqui é o valor de disponibilidade. Então aqui é um exemplo que como você deve calcular ao longo de um turno para que você encontre a disponibilidade do seu equipamento.